A gente sabe que todas essas coisas de tecnologias e melhorias das normas, elas vão acontecendo, não é pelo amor, é pela dor, né? Então, como toda área de segurança, quando ela está funcionando bem, ninguém vê a gente trabalhando, né? Quando você faz um projeto lindo e maravilhoso, sem nenhum problema, tudo transcorre bem, tudo sai direitinho, né? Ninguém percebe nada, tá tudo certo. Aí quando dá uma falha, Pronto. aí é que todo mundo vai perceber o nosso trabalho. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio no Brasil. E hoje eu estou aqui com Ademir Santos, engenheiro eletricista formado pela USP, com mais de 20 anos de experiência na área de SDAI. Hoje o Ademir também trabalha na parte de coordenação da ABNT, na comissão que segue toda essa parte de SDAI, detecção, alarme de incêndio. E ele veio aqui para explicar um pouco para nós quais são as tendências do mercado, como que está funcionando, qual foi a evolução que a gente teve, o histórico, o papel da ABNT, como que nós, projetistas, instaladores, podemos auxiliar nisso. Quem me apresentou ele foi a Ana Flores, fez uma propaganda gigante, né, Ademir? Conheci o Ademir no Ciproci e a Ana fez uma propaganda maravilhosa. Olha a responsabilidade, hein? Vindo a indicação da Ana, a Ana já esteve aqui também. A gente falou, Ana, tá bom, se vem a indicação da Ana, tem que vir pra cá mesmo. Ademir, muito obrigada por estar aqui, pelo seu tempo. Para nós, no Prevcast, é uma honra poder receber pessoas que estão fazendo a diferença no Brasil, quando a gente fala de norma, de evolução, de tendência. E para a gente poder debater sobre os temas que nós escolhemos aqui, eu gostaria de entender primeiro como que você entrou na área de detecção e alarme de incêndio, porque você me falou que faz mais de 20 anos. Mas e como foi isso? Porque 20 anos, como era o mercado nessa época? Por que você entrou dentro dessa área? Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né? Eu achei muito bacana, né? Primeira proposta do podcast, né? Que é um formato que muita gente gosta, né? E ajuda também as pessoas, né? Principalmente para mim, né? Para divulgar mais a área de detecção, é uma área que muita gente considera complexa. Né? E para a audiência do podcast, né? Que nós temos arquitetos, nós temos engenheiro civil, às vezes o negócio pode parecer assim, aquela coisa complicada e tal. E uma das tarefas que eu luto muito para fazer no mercado é tornar isso daí simples, desmistificar, sabe? Tirar aquelas coisas, né? Complexas, né? Aqueles números malucos, né? Que por trás desses números, por trás de todas essas normas, existem sempre alguns... Né, existe uma engenharia por trás disso. Aquela coisa não apareceu do nada, não é simplesmente uma coisa que o legislador colocou na lei, o bombeiro imaginou. Tudo isso tem uma história, e é super legal. Né? Você precisa tomar cuidado comigo, senão eu largo de falar aqui. Pode né? falar, a gente adora escutar a história da galera da área. Tem tudo uma história, né? Toda a prevenção de incêndio, na hora que você começa a perguntar para as pessoas, tudo tem uma história, por que foi isso, por que foi aquilo. Né? Então, respondendo a sua pergunta, né, como é que eu entrei nisso? Quando eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar em umas empresas que faziam automação predial no Brasil. Na época, a automação predial era uma novidade. E a automação predial, ela englobava a área de incêndio, englobava a área de controles, controle de ar-condicionado, de utilidades, área de segurança, de câmeras, controle de acesso e tudo isso. Né? E eu trabalhava, então, com todas essas especialidades. E sempre o alarme de incêndio estava lá, eu sempre trabalhei, né? E de uma forma meio que dessa que eu comentei. Como eu precisava cuidar de vários setores, né, eu acabava sabendo um pouquinho de cada um. E aí depois, com o decorrer do tempo, eu fui mudando de emprego e aí eu fui me especializando cada vez mais na área de detecção e alarme. Né? E muita gente faz um caminho profissional ao contrário, né? Que é especializar, não, que é aumentar, né, a abrangência. Eu fiz um pouco diferente, né? Eu fui lá e me concentrei. E isso foi bom porque me permitiu também, obviamente, ter aquela consciência melhor desses detalhes que eu te falei.
E aí, uma das oportunidades que surgiram foi também para eu colaborar com a BNT. Então, eu comecei colaborando, sabe, revisando norma, né, fazendo revisão de textos, e aí a coisa foi acontecendo, o pessoal foi gostando do meu trabalho, né, até que um belo dia alguém chegou, olha, o coordenador aqui, ele já está há muito tempo aqui, ele já cansou um pouco, né? Você toparia fazer? Aí eu falei, bom, vamos ver como é que é esse negócio, né? Eu fui começando, também fui pegando gosto do negócio, né? Mas além dessa trajetória, né, de ser simplesmente levado aí pelas circunstâncias, né? Também tem um negócio que me chamou muita atenção na área de alarme de incêndio, que é essa história de prevenção de vidas. À medida que eu fui tendo contato com diversos profissionais, né, eu vi que uma boa parte dos profissionais, né, principalmente aqueles que você já entrevistou, você vê que todos eles têm um propósito. Eles não estão ali só para trabalhar, para ganhar o saláriozinho no fim do dia, tá? Todos eles fazem um pouquinho a mais, e esse pouquinho a mais tem, né, sempre uma história. Aí a gente vai vendo as palestras na área, volta e meia eu me surpreendo. Tem alguém que conta uma história do tipo, você deve saber até de quem eu estou falando. Tem uma pessoa que disse para mim que ele foi quase uma vítima de incêndio quando era pequeno. Aí, né, tiraram ele do incêndio e depois disso, né, ele foi se interessando mais por essa área. Ou seja, é uma área em que o pessoal trabalha muito na paixão, né? O pessoal põe ali essas coisas. E se você olhar outras áreas, né, as outras áreas, sei lá, não tem esse glamour que tem. Apesar que também não é um terreno muito glamuroso. Quando a gente vai olhar os meus colegas, todos eles reclamam, né, de que a coisa não é tão valorizada, né? Tem uma série de dificuldades. Cada dia a gente mata um leãozinho, né? Eu acredito que é uma das únicas áreas da engenharia que você tem um propósito e uma missão muito clara, né? As pessoas que trabalham de verdade na área de incêndio, elas carregam uma consciência muito diferente. No entanto, não é todo o mercado que atingiu esse nível de consciência que é por vidas e não só por um salário no fim do mês ou por um valor de projeto, né? Tem gente que trabalha aí para ter o conforto das edificações, aquela coisa toda, mas, sei lá, a área de prevenção de incêndio e outras áreas também de segurança, né? Elas estão mais... ela é um negócio mais direto, né? Se influencia diretamente aí né, a segurança das pessoas. É um negócio que dá para você sentir, Sim. né? Aliás, é uma outra dificuldade também, né? Como toda área de segurança, quando ela está funcionando bem, ninguém vê a gente trabalhando, né? Então, quando você faz um projeto lindo e maravilhoso, sem nenhum problema, tudo transcorre bem, tudo sai direitinho, né? Ninguém percebe nada, está tudo certo. Aí, quando dá uma falha, pronto, aí é que todo mundo vai perceber o nosso trabalho, né? O Ademir, você comentou que você trabalha com essa ideia há mais de 20 anos, então vamos por ali 2004. E você trabalhava com várias áreas de tecnologia e, inclusive, tinha detecção de incêndio. Mas como? Porque, assim, hoje, estamos em 2024, sabemos que essa ideia é um assunto que está sendo falado com frequência, mas também ainda não tem todo um, né? É poucas pessoas que fazem, por exemplo, um projeto executivo de SDI, que cuida, que entende que eu não posso ficar misturando elementos de várias empresas, etc. Se hoje é assim, como era isso lá em 2004? Onde que se usava SDI? Quem usava? Por que usava? Olha, vamos andar um pouquinho mais para trás, tá? 2004 está sendo boazinha comigo, né? Realmente, olhando para trás, a gente vê o tanto que a gente evoluiu, né? Então, quando eu vejo um projeto sendo feito em BIM, né, eu me emociono, eu vejo aquilo lá, falo, nossa, que seria se eu tivesse isso há 30, 40 anos atrás? Porque aí eu me lembro de um projeto que eu trabalhei, que era um projeto icônico ali da Marginal Pinheiros, tá? E aí,
a proposta do projeto era ser realmente muito avançado. Tá? Então, todas as tecnologias que estavam naquele projeto eram tecnologias que não eram exigidas em nenhum lado, não eram muito menos conhecidas por vários dos profissionais do mercado. Então, muita coisa foi desenvolvida ali, né? Eu lembro que nessa época, né, em que começou a automação industrial, automação predial, né, tinha muitas tecnologias que hoje são banais, né, você vê em qualquer lugar, mas que naquela época era tudo muito novo. Então, era difícil, ninguém conhecia, e muitas das coisas que eram já normais lá fora, né, que todos esses conceitos a gente acabou importando, né? Os produtos eram importados, os conceitos eram importados, né? E aí foi tudo um aprendizado, né? Eu lembro que até para a gente fazer a instalação dos cabos, o pessoal precisou, né, entender melhor, mas que tipo de cabo nós vamos usar para esse sistema? Eu nunca instalei esse tipo de sistema, como é que é? Tem que ter capa vermelha? Puxa vida, eu nunca fiz um cabo de capa vermelha, sabe? Você tinha que desenvolver fornecedores, né? As coisas, elas acabaram evoluindo muito também. Eu lembro também que para a gente ter alguns detalhes construtivos, ou como fazia para ligar um determinado dispositivo, as fontes de informação eram muito raras. A gente não tinha uma internet que você simplesmente jogava lá, eu quero saber o diagrama de ligação de um dispositivo, de um detector, como é que eu alimento, né, e como é que eu programo essa central. Não, o negócio era meio que na raça, né? Mas as coisas andaram, funcionaram, né? A gente entregou o projeto, ele ficou muito bom, ele ficou no nível internacional mesmo. E eu acho que isso também ajudou o desenvolvimento do mercado como um todo, né? Muita gente trouxe coisas que eram normais nos Estados Unidos, né? Porque a gente vai até falar um pouquinho disso lá para frente, né? Mas nos Estados Unidos eles tiveram o mesmo desenvolvimento que a gente está tendo, né? Às vezes o pessoal... já tiveram há bastante tempo esse desenvolvimento, sim, né? Sim. É que o desenvolvimento que eu digo é aquele desenvolvimento pelas tragédias, né? A gente sabe que todas essas coisas de tecnologias e melhorias das normas, elas vão acontecendo, não é pelo amor, é pela dor, né? Então, eles já tiveram todo um histórico, né? E a gente não teve aqui no Brasil. Sim. Então, a gente acabou trazendo isso, mas como é da natureza humana, a gente também precisou sentir na pele várias tragédias para poder ver as importâncias disso. Enfim, naquela época, né, a gente acabou trazendo várias tecnologias, e o legal foi que essas tecnologias chegaram, ninguém conhecia, mas aí, né, a gente foi expandindo isso. E aí foi bacana, porque os projetistas também começaram a usar isso como referência. Nossa, vocês estão usando um cabeamento em classe A, como é que é isso? Para que é isso? Para que serve? Né? E aí essa consciência foi sendo distribuída no mercado. Então, muitos projetistas que não tinham nem ideia, né, de que isso existia, acabaram também incorporando, né? E aí o mercado foi crescendo, foi amadurecendo, né? E a gente hoje encontra aí pessoas que fazem, né, projetos muito bons, né? E até mesmo quem não faz aquele projeto bom, aquele projeto que a pessoa vai lá e entende o que está fazendo, mas meio que só copiando, né, desses primeiros projetos, só assim já ajudou um pouquinho. E, Ademir, você comentou, a gente falou ali no começo, que você está há mais de 10 anos também junto com a BNT, certo? Como coordenador, você está todo esse tempo, ou você foi em vários cargos diferentes dentro da BNT? E a segunda pergunta, o que é a BNT, para quem não sabe? Tá. Então, eu comecei lá como
como um participante comum. Eu acho que todo participante ali acaba ganhando também um pouco de conhecimento, né? Porque você acaba participando das discussões, né? Em geral são pessoas com bastante experiência que estão ali discutindo um conceito, né? Alguma coisa, e aí você acaba escutando isso e você vai incorporando isso. Então, você começa como um participante, depois você já começa, né, com a prática, né, com o conhecimento, você vai também dando suas opiniões. Num certo momento eu passei a ser secretário de uma das comissões. O secretário acaba cuidando ali da organização, sabe, do documento. A gente fez uma ata de reunião, aqui estão as datas que a gente determinou, né? Meio que um pouco de coordenador de projeto, sabe? A gente tem essa figura aí na implantação dos projetos, né? O secretário, ele atua mais ou menos assim. E o coordenador, ele que também ele define as diretrizes, né? Por exemplo, olha, vamos trabalhar... a gente tem uma série de demandas da sociedade, né? Olha, eu preciso de normas disso, disso e disso, né? O coordenador, ele ajuda, né, a gente a decidir quais são aquelas que você vai trabalhar. Porque a ABNT, já respondendo a sua segunda pergunta, né, é uma entidade sem fins lucrativos, né? Ela é responsável, né, ela é reconhecida pelo governo como entidade responsável por elaboração de normas técnicas, né? E falando do trabalho, né, ela é uma entidade sem fins lucrativos, então as pessoas que estão lá estão trabalhando como voluntários, né? Esse trabalho voluntário, ele vai de encontro ao que a gente conversou no princípio da conversa, né? É muita gente que está interessado em ter um desenvolvimento do setor, né? Inclusive, as comissões, elas são montadas com a presença dos vários interessados, né? Então, tem os interessados fornecedores, tem os interessados como consumidores, tem os interessados da área acadêmica, né? A gente procura juntar todo esse pessoal para ter uma visão melhor. E aqui, dentro da BNT, qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Aliás, é um convite que eu faço para todo mundo, né? Como faz para participar? Então, já faz o convite, a gente já deixa até o link aqui para a galera entender isso. Tem, no site da BNT, tem um botãozinho lá muito atraente que fala assim, participe do processo. Então, você simplesmente vai lá fornecer as suas informações, né? E uma vez que você esteja registrado no banco de dados da ABNT, você pode se registrar em várias comissões de estudo. Então, por exemplo, um arquiteto, se ele está interessado em estruturas, ele pode se registrar num grupo, né, que a gente chama o comitê, que fala de estruturas. Tem o comitê nosso, que é de segurança contra incêndio. E dentro desses comitês, você vai tendo as comissões de estudo. Tá? Então, a comissão de estudo vai se enfocar em alguns assuntos mais específicos, né? Então, eu trabalho na comissão de detecção e alarme. Eu tenho os colegas que trabalham na comissão de estudo de extintores, né? Na comissão de estudos de sites de emergência, né? Na verdade, esses sites de emergência é da construção civil, não é do... né? Mas... de sprinklers, por exemplo, todas elas têm a sua comissão de estudo e todas elas têm, então, uma especialidade. Cada pessoa pode ir lá, se cadastrar na BNT e escolher em qual comitê quer fazer parte. Isso. E aí são organizadas as reuniões dependendo da dinâmica de cada comissão de estudo. Existem comissões que se reúnem todos os meses. Outros que se reúnem só quando tem algum trabalho específico, né? Quando é detectado o desenvolvimento de uma nova norma. E as normas são atualizadas a cada quanto tempo? Olha, em teoria, deveriam ser atualizadas a cada 5 anos. O processo da ABNT, ele diz que você tem que fazer uma revisão periódica a cada 5 anos. A cada 5 anos você tem que ir lá e dizer, olha, essa norma está perfeita, não precisa de modificação, então ela vai ser confirmada, ou ela precisa ser revisada, ou ela precisa ser cancelada. Porque existem até umas que, dependendo do conteúdo,
né, já não fazem mais sentido, né? Foram incluídas em outros textos, etc. E uma pergunta agora, não sei se você vai saber responder ou não, Ademir, mas uma dúvida que a gente como projetista acaba tendo. Eu tenho as normas, né, que são criadas pela BNT, e eu tenho as normas do Corpo de Bombeiros. E em alguns momentos existem alguns pontos que elas acabam não se complementando, uma fala A, outra fala B. Nesse cenário, qual que prevalece? Aí é uma pergunta bastante interessante, né? Então tem todo um ordenamento jurídico, né? Aí vai entrar o meu lado advogado aqui, né? No final das contas, o que prevalece é a lei. A lei ela é definida, ela é criada pelas assembleias legislativas dos estados, né? Por causa da Constituição, é definido que cada estado tem, né, o seu próprio regulamento. Tá. Né? Uma vez que é criada essa lei, né, você faz um decreto, né? Nesse decreto você vai estabelecer como é que as coisas vão funcionar, né? Quem vai cuidar de cada uma das coisas que a lei determinou. E aí, né, no decreto e na Constituição de cada estado está dito que alguém tem que regulamentar as medidas de proteção contra incêndio. Neste caso, né, é o bombeiro. Tá? E geralmente é ele que a ele cabe as regulamentações. Então a gente faz uma distinção justamente nisso, do que é norma e do que é regulamento. Então quando o bombeiro diz que tem que colocar um detector de fumaça, né, ele diz com base na lei. Então ela tem que ser seguida. Então aquilo tem uma obrigatoriedade. Já a norma, ela tem um âmbito muito mais técnico, né? E ela faz alguns tipos ela é, digamos, a opinião dos especialistas no assunto sobre aquele determinado assunto. Muitas vezes, o responsável pela implementação, pela regulamentação, no caso o bombeiro, ele pode adotar a norma, né? Então ele vai lá e diz, olha, você tem que instalar sua medida de proteção, o seu sistema de detecção e alarme de incêndio tem que ser conforme a NBR 17240. Pronto. Com isso, eu como cidadão, eu sou obrigado a seguir o que está no texto da norma. Existem alguns casos que o bombeiro, por alguma razão, né, às vezes aquela técnica não está disponível para todo mundo, ele considera que, sei lá, uma medida muito exigente, ele pode simplesmente utilizar esse conhecimento que foi gerado nas comissões de estudo e incorporar no seu próprio regulamento. Né? Então acontece muito também, né, de alguns trechos da norma serem reproduzidos no caso na instrução técnica do bombeiro, se for aqui em São Paulo, né, cada estado aí recebe um nome diferente, tá? Mas somente quando é citado pelo bombeiro é que tem que ser seguido à risca pela lei. Então, a norma, nesse caso, a gente poderia dizer que é algo facultativo, né? Entendi. Então, são mais instruções, orientações do que leis que eu preciso seguir à risca. Nesse caso, prevalece bombeiro. Caso tenha essa divergência de informações, participa de um comitê e ajuda a resolver. Exatamente, né? A gente pode também fazer esse trabalho. Um outro trabalho que os meus colegas da BNT fazem, né, que é trabalhar também junto com o Corpo de Bombeiros, né, principalmente nessa área, né? Quando surge essa divergência, né, a gente vai lá e conversa com o bombeiro. Escuta, vocês, sei lá, falaram que é para colocar o acionador manual, né, vou chutar aqui, 2 metros de altura. Né? A gente já fez uns estudos aqui, sei lá, em vários países, né, a altura é 1,5 metro. Né? Olha, tem isso também é um negócio legal da comissão de estudo, né, porque ela tem que ser baseada na técnica, na engenharia. Então, na comissão de estudos que você vai fazer por exemplo, pegar um estudo de evolução do fogo, ou então um estudo ergonômico e falar, olha,
A gente tem aqui alguns autores que dizem que a altura média do cidadão, para ele ter um conforto, para ele apertar um botão de emergência, é 1,5 m. Tá? Estou chutando valores aqui, tá? Sim. Mas, e aí é feita essa compatibilização, né, das instruções dos bombeiros com as normas técnicas. Mas, em geral, o que a gente observa é que a norma técnica ela acaba sendo mais detalhada do que a norma do bombeiro. Até porque é feito por pessoas que estudaram e são especialistas nisso, né? Exato. Às vezes o pessoal coloca muita responsabilidade nas costas do Corpo de Bombeiros, né? Sim. Então o Corpo de Bombeiros ele precisa salvar a gente que está morrendo na praia, ele precisa tirar o gatinho que está preso no galho da árvore, ele precisa apagar o incêndio e ele ainda precisa estudar, né, ser o maior especialista sobre propagação de fumaça. Talvez não, né? A gente tem que ajudar. E isso que é o bacana também da gente trabalhar nessa área, principalmente na área normativa, que a gente está ajudando eles, né? Então, às vezes o pessoal pode falar o seguinte: vocês estão contra aí, né? Que você, né, tem o bombeiro fala uma coisa, a norma fala outra, vocês estão brigando. Não, na verdade a gente está se colaborando, né? Tentando encontrar um meio termo, né? Isso. Ademir, eu acredito que nesse bate-papo em relação à BNT, fica muito claro que o papel da associação é justamente facilitar para o instalador, para o projetista, até mesmo para o corpo de bombeiros, como que deve ser feito determinada instalação, dimensionamento, manutenção dos equipamentos e dos itens, das exigências, das medidas de prevenção que a gente tem em um projeto e uma edificação, certo? Certo. Né? A gente tem que ajudar também, né? Dar essas sugestões. Inclusive, como você falou, né? Se a pessoa vai lá e não concorda com alguma coisa, né? Ela como cidadão, ele tem que fazer um pouco mais do que simplesmente ficar reclamando, né? Dizendo, olha, eu acho que não precisava isso, né? Ou ao contrário, né? Puxa, eu acho que tinha que ter mais medidas de prevenção, né? Então, a forma que você tem é participando dessas comissões de estudo e trazendo. E aí, através das comissões de estudo, fazendo também esse trabalho junto com as associações para fazer essas coisas saírem simplesmente do desejo de alguém e virarem fatos concretos e virarem alguma coisa boa para a sociedade, né? Então, eu acredito muito nisso também, que a gente não pode ficar simplesmente reclamando. Se você quer ter alguma mudança na sociedade, você vai lá e faz. Existem várias formas de você fazer isso. Dá um trabalho. A questão é essa, dá trabalho. Mas vale a pena, né? Quando você olha, imagina, por exemplo, você que está há 20 anos, quando olha para trás e vê... Era até minha próxima pergunta. Como foi a evolução do SDAI? Quando você olha para trás e vê toda a evolução que aconteceu, tendo o papel da BNT junto, você estando ali junto, é gratificante, não é? Você vê as primeiras versões das normas, né, eram muito simples, assim, eram considerações que hoje você... aquelas coisas que estavam escritas ali no papel, são coisas que hoje você nem lê mais. Por quê? Você já faz, porque todo mundo já sabe, né, já está incorporado. Então, elas foram incorporando uma série de tecnologias novas. Isso daí também é um outro negócio legal, que apesar de ser uma área bastante conservadora, né, quando a gente fala tudo que envolve segurança e prevenção, todo mundo é conservador, né? Então, quando você vê uma tecnologia nova, você sempre fica com o pé atrás, né? Você fala, será que isso funciona realmente? Né? É bonito você ver na bancada, mas no dia a dia, depois de 5, 10 anos instalado, essa tecnologia vai continuar funcionando, vai ser boa, né? E aí que entra o nosso papel, né, de especialistas no assunto, de avaliar essas coisas, né, e ver se elas vão funcionar no futuro. E quando você fala justamente dessas inovações e tecnologias,
hoje, eu imagino que, de novo, há 20 anos atrás deveria ser tudo extremamente, não sei se defasado, mas não sei, mas deveria ser tudo muito diferente do que é hoje. E hoje a gente vive um momento onde a prevenção contra incêndio está ganhando um holofote gigante e você vê várias empresas, indústrias, fornecedores, projetistas, instalador, uma movimentação incrível para querer que isso melhore. Hoje, quando a gente olha em 2024, daqui, os próximos 5 anos, talvez, o que a gente tem de tecnologia, inovação, que a galera já pode esperar, que vai vir, que funciona, que não funciona dentro da área de SDI? Então, apesar de ser muito conservador, o pessoal vai colocando novas tecnologias pouco a pouco, né? Então, uma tecnologia que todo mundo está falando muito, né, que eu acho que ela dentro da área de SDI ela ainda tem que evoluir muito, que é a área de tecnologia sem fio, né? Muita gente fala da detecção sem fio, tem gente que fala que isso não funciona, né? Funciona. Tem gente que fala assim, que defende com unhas e dentes. No final das contas, como todas as outras tecnologias, ela funciona assim, né? Só que você tem que estar muito alinhado com as suas expectativas, né? Ou seja, se você está achando que uma detecção sem fio vai ser a solução para todos os seus problemas, você está enganado, tá? Ela vai solucionar muitos dos seus problemas, mas não vai ser a solução para tudo, tá? Como funciona a detecção sem fio, Ademir? A detecção sem fio, ela tem... eu gosto de separar em duas partes. Uma é a detecção em si, são os dispositivos, tá? Isso não mudou, tá? E esse é um negócio que eu gosto de ressaltar também, que é você dar importância para um detector de fumaça. Às vezes o pessoal fica mais concentrado ou se importando mais com o caminho de transmissão, que é através de rádio, do que com o detector. Porque eu posso ter um caminho de rádio perfeito, lindo, maravilhoso, super confiável, mas se o detector, né, aqueles elementos que fazem a detecção da fumaça não são confiáveis, não te dão o desempenho que você espera, não vai adiantar eu ter, né, uma transmissão perfeita, tá? Então, a gente tem que separar essas duas coisas. A parte de transmissão de sinais é um negócio que tem evoluído bastante, né? A gente já saiu de algumas coisas muito rudimentares, né? E algumas vezes o pessoal até traz a imagem daqueles primeiros modelos de detectores sem fio, né? Que usavam realmente uma tecnologia super simples. Hoje a gente encontra no mercado algumas tecnologias super confiáveis, sabe? Que você tem várias redundâncias implementadas ali no sistema, tá? E que no final dão aquela confiabilidade que o pessoal quer. Mas, voltando ao que a gente falou, também ela não é solução para tudo. Mas como que ela funciona? É por Wi-Fi? É por transmissão de rádio? Por frequência? Como que funciona? Porque nós, aqui do lado de projetista, a gente escuta diversas coisas, né? Ah, vai ser por Wi-Fi, que se pegar fogo, o Wi-Fi não vai funcionar. Não, não é por Wi-Fi, é por outra linha. Não, mas outra linha também tem interferência. Como que ela de fato funciona dentro de uma obra? Então, os bons sistemas, né, eles usam tecnologias independentes por exemplo, de sistemas, vamos chamar assim, de comerciais. Tá? Porque os objetivos de um sistema de alarme são diferentes dos objetivos de um sistema de transmissão para um PC. Né? Num caso, né, eu tenho lá o meu, que a gente conhece, né, os consumidores conhecem bem, né, você tem lá o seu notebook e aí você quer ver um vídeo, né, sendo transmitido. Então, existe uma tecnologia que é boa para a transmissão daquele sinal de vídeo, daquele streaming, né? E existem outros tipos de meios de transmissão que são adequados para o sistema sem fio. Perfeito. Tá?
Mas, no fundo, todos eles trabalham com ondas de rádio. Tá? E as ondas de rádio é um fenômeno físico. E elas são sujeitas a várias interferências. Do mesmo jeito que a gente tem, né, aqueles sistemas em que você está lá assistindo a sua série, né, no seu laptop, daqui a pouco dá aquela travadinha, porque tem algum problema na transmissão, né? Os sistemas de transmissão de dados entre dispositivos de detecção de fumaça, eles também têm os seus problemas, né? E aí que vem a história da importância de você ter também um bom instalador, né? Quando você faz o projeto, né? Falando aqui do projeto do zero, às vezes você não tem aquela percepção de todas as interferências que tem, né, né, para você fazer a comunicação. Quando é por cabo, o negócio é mais fácil, né? Porque você tem muito claro, eles têm que esticar um cabinho e ele passa num caminho físico e ele, se não passou, né, não passou. Agora, um sinal de radiofrequência é um rádio, né? Então, ele pode sofrer essas interferências, né? E tem uma série de fatores que influenciam isso. E aí vem uma dificuldade para a gente fazer essa previsão de que se um sistema vai funcionar ou não. Porque como tem muitas variáveis no caminho que interferem com o sinal de rádio, né, pode colocar uma interferência, mesmo o melhor sistema que tem lá um monte de redundâncias, se você bloquear ele, né, ele não vai conseguir funcionar. Então, é uma dificuldade para você fazer o projeto, porque se já é difícil você prever todas as interferências físicas, né, imagine interferências de rádio, tá? E aí vai muito da experiência do pessoal que faz a implantação. Por isso que eu digo também que um sistema sem fio não é apenas o equipamento que tem que ser bom. Tem que ter também o instalador, né? Existem uma série de medidas que você precisa tomar para aquele sistema funcionar bem. Podemos pensar de uma maneira bem clara e direta que se eu não conheço quem vai fazer essa instalação do meu cliente, ou se eu tenho dúvidas do quanto esse instalador sabe exatamente o que está fazendo, melhor nem arriscar com sem fio? Olha, não seria tão assim radical, né? Como eu falei, tem muitos produtos bons. O que a gente não pode, e isso vale para o sem fio e vale para o cabeado também, né? Essa mesma hipótese que você levantou vale também para o cabeado, né? Esses daí eu tenho com meus colegas aí de outras empresas, a gente tem N histórias de sistemas cabeados que em teoria não eram para ter grandes problemas, mas você vê coisas do arco da velha que foram feitas apesar do projeto ser legal, o projeto está tudo certinho, né? Mas eles sofreram uma alteração durante o projeto, né? E durante a implantação, e que o negócio não funciona. E sabe aquelas coisas que você... eu já tive essa experiência de trabalhar assim dias e noites para tentar entender o que estava acontecendo no sistema. E era um sistema cabeado, né? Então, e tudo porque, nesse caso particular, a gente não tinha uma clareza do que tinha, de como tinha sido executado, né? Tinha sido projetado de um jeito, mas aí também eu não jogo todo a culpa no instalador. Tinha sido projetado de um jeito que não dava para executar. E ele teve que pensar no plano B. Aí ele teve que pensar no plano B, e o plano B que ele pensou não foi bem documentado, então ninguém sabia se aquele dispositivo passava perto de uma linha de transmissão de
13.800 volts, ou se não. Então, tinha muitas incógnitas. Levando até em consideração esse exemplo que o senhor acabou de citar, posso pensar que toda edificação que possui alarme de incêndio, ela precisa ter um projeto executivo? Porque hoje o Corpo de Bombeiros não pede isso. Então, é muito comum, com o projeto legal, que é um monte de símbolozinho, a pessoa ter que adivinhar como vai ser toda essa instalação. Uhum. Então, nós podemos considerar que se tem alarme, se tem SDAI, precisa também de um projeto executivo de SDAI, certo? Ah, mas não tem a menor dúvida. Durante as conversas na comissão, uma das coisas que a gente trabalhou muito, né, foi essa questão de colocar claramente, né, as questões de responsabilidade, assim, ou pelo menos de escopo de cada um das pessoas que participam, né, de um sistema, né? Então, você tem o proprietário tem também uma responsabilidade de fornecer as informações corretas para o projetista, né? O projetista tem que analisar tudo aquilo e ver, né, as informações que ele recebeu, né, ver a questão das normas, né, ver a questão dos equipamentos que ele pretende usar, né? Então, o projeto executivo, que a gente discute muito, ele é um projeto executivo mesmo. Durante muito tempo, o pessoal falou sobre o tal do projeto, né, o projetinho. E o projetinho era a pessoa pegar o projeto legal, como você falou, ele é uma indicação das medidas, né? O objetivo do projeto legal não é fazer uma montagem, né? E o pessoal pega aquilo e entrega para alguém, né? E fala assim, implanta isso aqui, né? E tem gente que vai e faz a implantação na raça, né? Não faz todo aquele trâmite que você, quando está fazendo um projeto bem feito, você acaba fazendo, né? Você tem todas umas etapas, né? Então, você pula essas etapas e passa do projeto legal para a implantação. E muitas vezes você nem faz também um conforme construído, né? E aí a pessoa que vai fazer a manutenção depois encontra um negócio que ele não sabe por onde começa, não sabe por onde termina, e ele vai se virando durante o tempo. Então, não tem a menor dúvida que o projeto executivo ele tem que ser super detalhado, né? E detalhado não apenas no posicionamento das coisas, né? Um projeto bem feito de SDAI, ele inclui o dimensionamento dos equipamentos. Quando a gente está falando de equipamentos digitais, né, como esses controladores, né, os painéis de controle, todos eles têm limites, tá? Você não pode exceder o limite daquele painel, né? Você tem características elétricas, né? Então, aquele sinal que você injeta aqui, ele precisa chegar bem daqui em 1 quilômetro, né? Ele vai ter perdas, lógico, é físico isso. Mas você precisa, durante a fase de projeto, que é a fase certa, você vai lá, você tem as ferramentas para ir lá e calcular. Será que vai dar certo isso aqui? Né? As baterias de uma central, por exemplo, você tem que calcular direitinho, né? Então, se você pular essas etapas, se você não fizer esse projeto detalhado, as chances de você ter um problema lá na frente são enormes, né? E Ademir, a gente falou sobre a questão do sistema sem fio e você comentou também sobre essa questão das interferências que eu posso ter no meu sistema. Existe algum lugar específico que, olha, nesse lugar não é indicado usar a detecção sem fio? Eu diria para você que o certo mesmo é a gente fazer aquela, né, um negócio que é chamado de site survey, né, que é uma pesquisa no lugar. Né? Os meus colegas que fazem implantação de
de sistemas, eu vou falar do pessoal que faz a implantação de sistemas Wi-Fi, que são essas redes de computadores, né? Eles já têm mais, digamos, eles já têm mais alcance, eles já estão enfrentando esse problema há mais tempo que a gente. E eles costumam fazer isso. Antes dele falar para você, olha, Renata, você vai colocar aqui eu vou instalar um computador aqui na sua mesa, né? Ou vamos falar de umas coisas mais modernas. Eu vou colocar aqui um robô para fazer uma cirurgia, né? Que tem que ser super confiável, né? Antes dele implantar um sistema como esse de comunicação aí com rede sem fio, ele vai lá e faz uma pesquisa, ele mede as coisas. Ele vai medir para ver se naquele ambiente você não tem uma interferência muito alta. Então, volta aqui, lá quando eu estou fazendo o projeto, se eu vou definir se vai ser sem fio, se vai ser cabeado, se vai ser sem fio, eu já preciso ir atrás primeiro de fazer esse estudo, esse teste, essa pesquisa no local, para então entender as interferências que teremos. Os fabricantes hoje em dia eles já têm bastante experiência nisso, tá? Então eles já conseguem te orientar. Se você trabalhar em conjunto com eles vão te orientar. Eles vão te falar, por exemplo, olha, você está aqui na Avenida Paulista, né? No 20º andar, né? E o que tem em cima? Não tem nada, tem só uma antena da Rede Globo ali com não sei quantos megawatts, né? De radiofrequência. Ele vai te falar, olha, talvez não seja o melhor lugar para você colocar. A gente pode colocar do 15º para baixo, mas embaixo da antena, na Avenida Paulista, as chances que não funcione são grandes. Entendi. Né? Então, a gente tem que pegar a ajuda dos fabricantes. É a melhor dica que eu dou para você. Tem mais dois assuntos ainda. Falando da inovação, eu esqueci de falar, a inovação é bacana, né? Um negócio que está muito além, né, do dia a dia da detecção, né? Talvez eu esteja simplificando um pouquinho, né? Porque para mim o dia a dia da detecção, né? Eu faço isso todo dia, então para mim tá tranquilo. Mas além do dia a dia, né? De você fazer o posicionamento dos dispositivos, detectores, sirenes, estrobos, etc. Uma tendência que a gente está vendo no mercado também é a questão do monitoramento remoto, né? Então, seriam as câmeras de... Não. Nós estamos com um movimento aí no mercado, todos os concorrentes já estão colocando sistemas em que você conecta a sua central de alarme de incêndio a um serviço na nuvem, por exemplo. Tá? Esse serviço na nuvem, ele não quer dizer que, por exemplo, você possa fazer uma atuação no seu sistema remotamente. Tá? Então, não é essa a intenção. Quando você diz remotamente, é no meu celular, tablet e computador? Exato. Tá. Então, o que não está acontecendo, e acho que não vai acontecer no longo prazo, você receber um alarme de incêndio no seu celular e falar, não, isso não é nada, vou cancelar, vou resetar a central. Enquanto isso, seu prédio está pegando fogo. Mas você, né, cancelou ali. Não, isso não vai acontecer. Mas aí está tendo uma tendência de fornecer informações. A gente está na época de ter muita informação, muito processamento de dados, inteligência artificial e etc. E esses sistemas eles acabam fornecendo isso para você, né? A partir do momento que você tem, né, imagine que você tenha vários clientes, tá? E estes clientes façam a manutenção com você, né? Para tornar a sua operação mais eficiente, você precisa saber as informações. Você precisa saber com que frequência meu cliente que está lá no sul de Minas me chama para fazer manutenção, né? Com que frequência um outro cliente que eu tenho que está
no norte do Paraná me chama para fazer manutenção. Quando você consegue trazer todas essas informações para essas plataformas, você acaba administrando o seu sistema, você acaba recebendo todas as informações dos sistemas numa plataforma que vai te ajudar a administrar. Então, quando você tem, por exemplo, uma falha numa central, antigamente você recebia uma ligação do operador do sistema: olha, eu estou com uma falha aqui na central. Na verdade, quando a gente tem sorte, eles dizem que estão com uma falha. Normalmente o pessoal fala que está com alarme, né? Aí você pergunta com um pouquinho mais de detalhe, ele te explica uma falha. Que é só uma falha, alguma coisa que não está funcionando como deveria. E aí, se você conseguir receber isso remotamente, até eu como consumidor, eu sou usuário, eu fico sabendo: olha, aqui chegou uma notificação que eu estou com uma falha na central lá no meu edifício que fica na Paulista, né? Então, vou ficar vendo aqui se a equipe de manutenção que estava responsável por isso vai tomar as ações. Na própria plataforma, você já recebe uma informação, né, da empresa que é responsável pela manutenção, reconhecendo aquela falha e tomando as ações. E o legal... Então, esse aplicativo, sistema, software, não sei exatamente o que vai ser, ele vai estar sempre conectando o responsável pela manutenção, o proprietário, o fabricante? Eventualmente, e os você usuários. pode colocar isso tudo. Todo mundo, né, numa mesma plataforma. Tá? E você, o grande pulo do gato aí, você tem informação em tempo real, né? Porque como é que acontecia antes, né? Aí a pessoa recebia uma ligação: olha, estou com uma falha aqui. Aí o técnico ia lá, percebia: estou com uma falha aqui num detector de fumaça. Acabou a vida útil dele, eu tenho que trocar. Então, vou voltar lá, pegar um novo, trazer aqui, trocar, vou colocar no lugar. Né? Depois que ele voltava, ele ia lá, chegava no escritório, pegava uma planilha Excel, fazia lá um relatório, né, dizendo: olha, eu estive lá, troquei um equipamento, que ele estava lá na sala de reunião, troquei por um novo, está aqui, o número de série é esse e tal. Ia lá e falava para o cliente dele: ó, isso aqui você assina para mim que você recebeu, que eu troquei, fica registrado aí também que foi trocado, né? Tudo isso eram interações. E aí, quando a gente sobe isso para sistemas na nuvem, você começa integrando tudo. Então, a pessoa já sai do escritório dela sabendo qual é o equipamento que está com problema. Então, ele já leva a peça para ser trocada. Quando ele chega lá, ele troca, né? Ele marca isso no sistema e o cliente dele recebe um relatório. Ó, fizeram um serviço aqui, trocaram uma peça, e ele mesmo assina. Então, já fica tudo integrado. Isso tem ganhos de produtividade muito bons. De assertividade. Eu acredito que até dessa questão que você falou, se o celular despertar, falando que tem uma falha, não vai ser talvez igual é hoje, que a central está tocando. O que será que está acontecendo? Acredito que vai dar um alarme diferente da pessoa tentar entender o que de fato está acontecendo, já ligar, já realmente querer resolver aquilo, né? E vai ficar registrado também, né? Isso aqui, falando da área de prevenção, né? Uma outra coisa que eu vejo bastante gente falando mais e mais é a questão das investigações, né? Sim. Então, a partir do momento que você tem isso registrado, né, numa nuvem, auxilia, né, o pessoal a entender como é que foi a evolução do incêndio, né? Porque a gente sabe que de repente pode até, né, quando está no próprio edifício, né, até mesmo pelo combate, né, a informação que você tinha lá na central de incêndio, né, a central de incêndio não é que nem uma caixa preta de um avião, ela pode ser danificada, né? A partir do momento que você tem isso na nuvem, né, você acaba tendo essa rastreabilidade, né? Então, tem uma série de vantagens aí que é uma tendência do mercado. Ademir, para a gente finalizar, posso te fazer 2 perguntas? Ah, claro. Se fosse para você resumir prevenção contra incêndio em uma palavra, qual palavra para você define o que é prevenção contra incêndio? A
prevenção ou detecção? Pode ser detecção. Então, vamos falar de detecção. Para mim, é confiabilidade. Né? Com as discussões que a gente tem no meio, a gente sabe que a confiabilidade do sistema de alarme é o principal. Né? Se você acha que está seguro e não está, né? Era melhor até não ter um sistema de detecção. Né? A gente tem uma falsa segurança. Sempre escuta os colegas falando que não sei quem foi lá e sei lá, botou lá o sistema botou um detector lá só para pegar o AVCB e depois, né, desligou a central, né? Você, como ocupante do edifício, acha que tem lá está sendo protegido, né? Só que você não está, né? Então a confiabilidade é a palavra que eu definiria. Uma detecção. E para a gente encerrar, quem acompanha o Previcast é instalador, projetista, alguns fabricantes, fornecedores. E nós sabemos que hoje, talvez, um dos grandes desafios que nós temos na área é o projetista que ainda não entendeu a importância do que ele faz e que não é só um projetinho. E o instalador que também ainda muitas vezes não entendeu que ele precisa cuidar o que tem perto, qual é o fio, qual é o tamanho, qual é o diâmetro, qual é o equipamento, né? Entender todo um sistema e não sair puxando e conectando sem realmente entender o que está acontecendo. Com base nisso, você poderia deixar uma mensagem final, uma orientação final para a galera que está assistindo, por favor? Claro. Bom, basicamente, né, pode dar a impressão de que os sistemas de detecção e alarme, eles têm toda essa história de tecnologia, né? E que pode parecer que eles são muito complexos, tá? Mas, na verdade, eles são bastante simples, né? Você precisa, então, quando você estiver fazendo um projeto, ter claro, né, qual é o objetivo daquele sistema. E a parte da tecnologia não precisa se assustar, né? Então, se a programação da central, às vezes a gente complica, né? Eu estou no meio, a gente vê o pessoal complicando. Não, porque precisa fazer a programação, a gente precisa fazer isso e tem o protocolo de comunicação XYZ, né? Isso tudo pode parecer complicado, mas nós temos aí o pessoal que cuida disso, né? Porque uma coisa que eu acho que os projetistas têm que trabalhar melhor é a questão de colocar muito claro os objetivos, né, e os propósitos que você precisa. Quando você está fazendo um projeto, né, normalmente o pessoal que faz um projeto de detecção, ele está fazendo também o resto do projeto de prevenção. E as coisas precisam trabalhar em conjunto, né? Não são coisas fechadas. Se a função do sistema de detecção e alarme estiver bem definida dentro do seu projeto, né, com aquela visão holística, né, que o projetista tem que ter, você vai ver que a coisa vai ficar mais fácil pro instalador, né? Se você no seu projeto deixar a coisa bem clara, para que você está colocando, qual é o objetivo daquilo, vai ficar tudo muito mais fácil. Era para encerrar, mas agora surge uma outra dúvida. Vamos lá. Você falou que a gente precisa colocar muito claro no projeto quais são os objetivos daquele sistema. Quais são os objetivos que um sistema de alarme de incêndio ele pode ter, um sistema de detecção e alarme? Aí que vem a definição. A gente tem sistemas que estão muito voltados para proteção de patrimônio, tem aqueles que estão mais voltados para a proteção de vidas, né? Quando eu falo de propósito, é você analisar, por exemplo, qual é o plano de abandono de uma edificação, né? Que
em teoria, o plano de emergência, melhor dizendo, né? Não só a evacuação, mas o plano de emergência, né, vai dizer quais são as funções de cada um dos componentes. Tanto as proteções ativas quanto as proteções passivas, o que elas vão fazer, né? E qual o papel que tem cada uma delas dentro de uma edificação. E volta e meia, os sistemas de alarme e detecção são colocados como que os coordenadores, né, desse sistema. Então, quando você, né, faz um projeto global, você entende muito bem, né, o porquê de você fazer uma proteção passiva, né, o porquê de você estar instalando um sprinkler, né, e o porquê de você estar instalando um sistema de detecção, você vê que as coisas funcionam em conjunto. E aí você vai conseguir fazer o seu projeto de detecção conversar muito melhor com os demais, né? E qual seria a diferença de uma instalação se eu estou pensando no SDI para proteção de patrimônio? Qual é a diferença de um SDI para proteção de patrimônio e para proteção de vidas? Proteção de vidas, você vai querer primeiro tirar as pessoas, né, da edificação, né? Na verdade, a gente fala de proteção de patrimônio, mas no fundo você acaba indiretamente também protegendo as vidas. Mas digamos assim, quando eu penso na atuação, né, eu vou colocar uma ênfase maior. Por exemplo, vou falar aqui de uma subestação elétrica, né, em que você precisa, em teoria, né, você não vai ter uma grande população dentro de uma subestação elétrica, mas você tem ativos muito caros lá dentro, né? Então você vai querer primeiro combater, né? Então um foco muito grande vai ser no combate. E existem outras situações em que o combate nem vai ser o foco principal. A evacuação que vai predominar. Vamos pegar o exemplo clássico do hospital, né? O hospital, né, minha intenção é muito mais avisar as pessoas e manter as comunicações do que realmente fazer um foco. Entendi. Nossa, muito obrigada, Ademir. Imagina, foi um podcast muito esclarecedor para essa questão de SDI. Possivelmente teremos que fazer mais. Não, fica à disposição aí. Tem várias dúvidas, tem muitos pontos. Tem muitos detalhes aí que são bastante bacanas da gente conversar, eu anotei aqui principalmente em relação ao projeto, né, e também do trabalho de normalização. Novamente eu convido aí quem tiver interessado, né, a trabalhar junto, né? A gente precisa mesmo de mãos ali, de opiniões para, né, fazer as coisas acontecerem. Ademir, quem quiser falar com você, te procura no LinkedIn, Instagram. Eu tenho uma página eu tenho um perfil no LinkedIn que eu mantenho bastante ativo. Inclusive eu faço umas divulgações ali de umas, né, eu tento fazer isso que eu estava comentando, né? Eu tento transformar algumas coisas que aparentemente são complexas em coisas mais simples, né? Bom, a gente pode deixar aqui seu LinkedIn para a galera acessar, né? Pode sim. Tá. Então, quem tiver alguma dúvida, como participar mais da BNT, como posso deixar meu e-mail também. A gente deixa aqui o e-mail do Ademir, deixa aqui o LinkedIn do Ademir. O Ademir vai ter que voltar, porque com certeza a galera vai deixar algumas dúvidas ainda sobre esse podcast, porque é um assunto que tem várias vertentes, né, paradigmas que a gente precisa ir desconstruindo e reconstruir dentro da área de projeto. Então, Ademir, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu tempo e por ter vindo aqui dividir um pouco do seu conhecimento com nós. Mais uma vez, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar contribuindo aí para a questão da prevenção de incêndio. Obrigada. Galera que está aqui, próximo podcast vai ao ar sexta-feira que vem. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, porque o Pedro colocou como meta que a gente tem que bater 2.000 inscritos no Prevcast. Estamos tentando, Ademir. É a meta do final de ano. Gente, obrigada por mais um Prevcast junto com a gente. Deixarei as informações do Ademir aqui embaixo. Vejo vocês sexta que vem.